Aula 3, a ética dos direitos humanos de Hegel. Qual que é a ética de Hegel e o que representa os direitos humanos para Hegel? Para a gente entender a ética dos direitos humanos para Hegel, nós vamos confrontá-lo com a ética dos direitos humanos de Hobbes, aula passada. E para entender isso, quem que ficou de debater comigo essa aula? Essa aula ninguém, né? Já tivemos uma baixa, que é o rapaz de direito econômico. Ninguém se voluntariou para ler a Fenomenologia do Espírito comigo essa aula? Bom, para entender a ética de direitos humanos de Hegel, nós temos que entender um acontecimento histórico. Em 1807, Batalha de Jena, Napoleão invadiu a cidade de Hegel, Jena, e os canhões de Napoleão fizeram o maior barulho e os vidros se espatifaram. E aí Hegel foi ver o que estava acontecendo. Ele viu o cavalo de Napoleão e Napoleão montado sobre o cavalo. E ele escreveu a um colega dele da Baviera, Niethammer, um educador, que Hegel também era educador. Die Weltseele, a alma do mundo passou pela minha janela. E é o fim da história. Para entender a ética dos direitos humanos de Hegel, nós vamos ler a minha interpretação sobre Hegel. Cadê meu livro? Ninguém trouxe meu livro? Eu trouxe para você. Aqui, ó. Não, aqui, ó. Nesse livro chamado Os Caminhos da Filosofia e da Ciência do Direito, Conexão Alemã, no devir da justiça, eu explico qual que é a ética do direito humano de Hegel, que é esse devir da justiça como uma luta pelos direitos humanos. Ninguém interpreta Hegel assim, só eu interpreto. Mas, para isso, a gente tem que entender o que aconteceu em 1807. Napoleão, ele passou na frente da janela de Hegel e Hegel percebeu que a história tinha terminado. E ele terminou de escrever a Fenomenologia do Espírito, foi a última linha da Fenomenologia do Espírito. Do que trata a Fenomenologia do Espírito? Pena que eu não castiguei ninguém com essa leitura. A Fenomenologia do Espírito trata do caminho da consciência do homem pela história. Desde que ela é uma consciência subjetiva, até se transformar no espírito objetivo, que é a razão humana na história. Napoleão cavalgando na frente de Hegel. A parte fundamental da Fenomenologia do Espírito é onde está a antropologia de Hegel. No capítulo 4, itens A, B e C, Hegel fala: a consciência individual, ela é dividida. De um lado, existe uma consciência que é autônoma. De outro lado, tem uma consciência que é heterônoma. Ele chama isso de dialética do senhor e do escravo. Ele fala: os homens, as consciências, elas lutam de vida ou morte para sobreviver. E isso ele chama de dialética do senhor escravo. Isto tem como premissa o pensamento de Hobbes. Nós vimos que no estado de natureza existe também um conflito de vida ou morte entre os homens. O homem é lobo do homem e um tenta destruir o outro. Qual que é a diferença entre Hegel e Hobbes? A diferença é o devir, é a dialética, é a luta do senhor e do escravo. Em Hegel, ela tem a mesma premissa que Hobbes, mas a ética de Hegel é diferente da ética de Hobbes. Nós vimos na aula passada que a ética de Hobbes era o homem mais culto de sabedoria antiga que tinha na Inglaterra. Ele traduziu Tucídides, ele conhecia a retórica, ele conhecia todo Aristóteles.
Só que numa época da vida dele, ele observou o que estava acontecendo politicamente com a guerra civil e ele abandonou a ética antiga, a ética que nós vimos da virtude, a ética ethos como costume, e adotou uma ética da época dele, a ética cartesiana, a ética do cálculo, a ética mecanicista, a ética individualista. A vaidade faz com que um homem lute contra o outro homem e com isso, a partir dessas premissas individuais, a partir dessas premissas liberais, mecanicamente se constitui, via pacto, via contrato, uma entidade artificial chamado o Estado. E Estado como é Leviatã. E nós vimos na aula passada que para Hegel, Leviatã, está no livro de Carl Schmitt, é um British humor, é um símbolo do humor britânico, porque Hegel já não levava mais a sério a ideia do Leviatã como uma ontologia metafísica luciferiana. Ele só levava a sério a ciência de Bacon. E Hegel? Hegel, ele volta à antiguidade? Sim. Só que ele volta à antiguidade através de Hobbes. Isso que é a dialética, isso que é o Aufhebung. Ele volta à antiguidade através de Hobbes, passeando nas terras do Tales, passeando no Oriente Médio. Ele faz o Aufhebung de Hobbes, supera Hobbes, voltando à antiguidade, desde que essa antiguidade seja plasmada pelo cristianismo. Porque nós vimos que Hobbes rejeita a antiguidade e rejeita o cristianismo. Hegel, ele dialeticamente, ele volta à antiguidade, e aí o que é dialética? É o Aufhebung. Ele volta à antiguidade, mas ele não adota o conceito de ética de Aristóteles e Platão, ethos anthropos daimon. Não. Ele adota que conceito de ética? Ele adota o conceito de ética da universalidade abstrata dos antigos, corrigida, aufgehoben, transformada criativamente pela ética individual, personalista de Cristo. E ele fica em Cristo? Ele retorna à cristandade? Não. Ele atualiza, isso que é dialética, volta para o passado e atualiza para o futuro. Quem vai realizar esse ideário antigo cristão de uma universalidade que a gente vê nos gregos, mas que é uma universalidade abstrata, a gente vê Antígona, que ela só consegue fazer crimes, mas não consegue a individuação, a concretização do direito. Quem que vai atualizar a ética antiga cristã, universal, abstrata, individual, igualitária de Paulo? Não há cristão, não há pagão, não há preto e não há branco apontando para o futuro. Qual que é a ética de Hegel? Já vimos que ela volta para a antiguidade, transforma essa ética com o cristianismo e aponta para o futuro. Quem que vai transformar? Napoleão. Napoleão, desculpa a blasfêmia, mas filosofia não tem como não blasfemar. É o Cristo que apareceu na frente de Hegel, que trouxe os direitos humanos. E o que são os direitos humanos para Hegel? O que é o ideal de direitos humanos para Hegel? Hegel escreve: o que eu vejo na minha janela é o soldado trabalhador. Mas o que é isso? É tão importante como direitos humanos. Na Idade Média, quem que eram os soldados? Os nobres. Essa era a ética antiga. Quem lutava eram os senhores. Muito bem. Contra isso, nós vamos ter a Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa
ela pega a igualdade aristocrática, que é a igualdade grega, negada pelo sentimento burguês, que quer uma equivalência com os aristocratas, que é o conceito romano-cristão do direito personalista, do direito privado, e funde isso na ideia da cidadania universal. A cidadania universal é algo que retoma o ideário do cidadão grego. Porque a vida grega só é nobre onde? No mercado? Não, na cidade, na polis. Homo, o animal é um animal político. Zoon locus, ele é dotado de discurso, mas não é um discurso furado, é um discurso na praça pública, no espaço público. E isso daí é suficiente para Hegel, essa cidadania abstrata? Não, porque deixa de fora escravos, deixa de fora as mulheres. Quem que vai universalizar essa igualdade abstrata? Falar que não tem diferença entre escravos e senhores? Não. Cristo. Só que Cristo proclamou o Evangelho, mas ele não concretizou isso. Ele não transformou o soldado em trabalhador, em cidadão. Daí a diferença entre a antropologia de Hegel e a antropologia de Hobbes. As premissas antropológicas são as mesmas. Existe no estado de natureza uma luta de todos contra todos. Só que Hegel fala da luta do senhor e do escravo que se realiza no processo histórico. E esse processo histórico é como a gente deve ler a fenomenologia do espírito de Hegel. A fenomenologia do espírito do Hegel não é só a evolução da consciência individual numa consciência coletiva. Não é só a evolução que a razão humana tem que passar pela filosofia grega, tem que passar por Sócrates, tem que passar por Platão, tem que passar por Aristóteles, tem que passar por Kant, tem que passar por Fichte, tem que passar por Schelling, mas termina na razão, no espírito objetivo de Hegel. Porque antes, toda a revolução que Kant faz é uma revolução meramente subjetiva. Daí é que, até nos manuais, os manuais são ruins, mas os manuais entendem isso. O idealismo de Kant é um idealismo subjetivo. Ele coloca o sujeito como o motor da filosofia. Contra que vai Kant? Kant vai contra a ideia realista, medieval, até espinosista, de que a realidade é substância, é objetividade. Aí nós temos a filosofia medieval, a filosofia antiga, a realidade, a substância, e nós temos o idealismo do Bruno, o idealismo kantiano, que, com razão, Kant fala, é uma evolução. Não, a realidade ela não é objetiva, ela é subjetiva, ela parte do ego subjetivo. Mas a fenomenologia do espírito não termina na revolução transcendental, na revolução coperniciana. Ela fala, e isso daí está no início da fenomenologia do espírito. O que é substância? Aquilo que Spinoza falava que é a realidade. O que é a substância? Sei, né? Não, para ser Aufhebung. Aquilo que não muda. Ele, veja bem, ele não destrói Kant, ele supera Kant. O que é a substância? Hã? Não. Uma coisa em si, uma coisa mais objetiva. Não, eu falei que ele sempre recupera o que vem atrás e aponta para o futuro. Aí ele fala, a realidade não é substância, como diz Spinoza, como diz Aristóteles. A realidade não é sujeito. Aí ele fala, a realidade é... Vocês não estão sabendo pensar dialeticamente. É, a consciência de si e depois o reconhecimento. Não. É a substância como sujeito. Alguém trouxe a fenomenologia do espírito? Está aqui. Acha aqui logo no começo.
A realidade é a substância como sujeito. Então, toda a fenomenologia do espírito de Hegel é esse caminhar do sujeito que primitivamente ele só enxergava o objeto. Depois tem a revolução coperniciana, está logo no começo, a substância é o sujeito, logo no prefácio. E depois ele consegue perceber a subjetividade, a revolução coperniciana, com Kant e Descartes. Só que não termina aí a história. A história termina quando Hegel ele transforma o idealismo transcendental de Kant no idealismo naturalista de Schelling, no idealismo objetivista de Fichte, no idealismo absoluto. Em 1806, Hegel termina a história da filosofia. Não é que ele termina um manual da história da filosofia, ele termina todas as possibilidades que a razão humana tem para compreender o mundo. Isso que é a fenomenologia do espírito. Começa lá no homem, como sujeito, como que não enxerga a subjetividade, depois o homem que descobre a subjetividade, o homem de letras, o iluminista, que termina em Hegel. Só que aí vocês têm que entender o paralelo. Em 1807, a história termina não porque Hegel terminou a fenomenologia do espírito, porque essa luta de vida ou morte entre senhor e escravo, que é essa consciência individual que se dilacera, ela vai culminar não só na filosofia de Hegel, na filosofia do idealismo absoluto, mas ela vai culminar na vitória dos direitos humanos. Porque, concretamente, Napoleão ele foi lá só fazer canonade lá na Iena. O que ele trouxe? O que Napoleão trazia a todo lugar que ele ia? Código Civil e a proclamação dos direitos humanos de 1791. Ele forçava, ele destruía os muros medievais das cidades alemãs e acabava com os privilégios feudais, terminava com a servidão, implantava o Código Civil. Viu a palavra onde ele fala? Substância é sujeito, é bem bonito. Começa a ler o prefácio do começo ao fim. Mas o prefácio é do comentador. Ah, não, o prefácio do Hegel. É que faz parte, né? Ele fala essa coisa. Não, mas logo ele fala no prefácio. Vocês entenderam o que é a fenomenologia do espírito? É a história da filosofia dos gregos até Hegel. Só que por que Hegel, segundo a minha interpretação, vamos fazer propaganda, mostra o livro aí. Mostra o livro. Por que Hegel ele supera a filosofia, não só porque ele é o secretário do espírito objetivo, mas porque ele pensa a ação de Napoleão. Porque a filosofia é trabalho, isso Marx viu, a ação é trabalho. A negação é a negação que se dá pelo trabalho. Todos os filósofos anteriores não viam a questão da ação, só ficavam na questão da razão. Achou? Então, tem aqui no parágrafo 5, que vai falar assim, a verdadeira figura em que a verdade existe só pode ser substância científica. Colaborar para que a filosofia se aproxime da forma da ciência, da meta em que deixe de chamar-se amor ao saber para ser saber efetivo. É isso que me proponho. Existe na natureza do saber a necessidade interior de ciência e somente a exposição da própria filosofia será uma explicação satisfatória a respeito. Porém, a necessidade exterior é idêntica à necessidade interior, desde concebida de modo universal e prescindindo da contingência da pessoa e das motivações individuais. Consiste na figura sobre a qual uma época representa o ser aí de seus momentos. Portanto, a única justificativa verdadeira das tentativas que visam esse fim seria mostrar que chegou o tempo de levar a filosofia à condição de ciência, pois ao demonstrar sua necessidade estaria ao mesmo tempo perdendo sua meta. Isso daí é perfeito, mas vai em seguida.
Eu tentei mostrar, fala. Quando você fala que a realidade é a substância como sujeito, isso traz a ideia de essência? Não, justamente dissolve a essência, porque os gregos viam o eidos como objeto. Viam diretamente, objetivamente, essa mesa eu estou olhando porque ela existe materialmente, a essência da mesa. Mesmo Platão, que é chamado erroneamente nos manuais que é idealista, o eidos para Platão é um eidos objetivo, não é um eidos subjetivo. A essência para Kant é uma essência subjetiva. Qual que é a prova de Kant? Todo mundo olha lá e vê o sol se pondo às 5:30. Então as pessoas concluem platonicamente que a Terra é o centro do universo. A luneta prova que não, que isso é uma ilusão. E essa ilusão mostra que o sujeito é que determina a essência e não um objeto. Entendeu? Então, a visão grega é que a essência é objetiva, a visão moderna é que a essência é subjetiva. A visão hegeliana é uma síntese dialética desse jeito que a gente explicou. Retorna aos antigos, se cristianiza e aponta para Hegel, superando Kant, Fichte, etc. Agora nós vamos ver que isso daí, o fim da história, não é Hegel só terminando a fenomenologia do espírito. É Napoleão trazendo, realizando a luta pelos direitos humanos. Assim como a fenomenologia do espírito é uma história da filosofia, aí nesse livro eu mostro que a fenomenologia do espírito é paralelo a uma evolução jurídica da humanidade. A consciência... Achou? Acho os 8. Então leia. Você lê muito bem. Aliás, a substância viva é o ser que na verdade é sujeito, ou o que significa o mesmo, que é na verdade efetivo, mas só na medida em que é o movimento do por-se a si mesmo, ou a mediação consigo mesmo do tornar-se outro. Acabou o semestre. Não, sério, aqui... Eu sei, ele é o espírito objetivo de Hegel aqui na classe. Você entendeu? Acabou a filosofia. Não tem mais papo, Você entendeu? Como diz o Caixa Crânio do Hegel. Bom, agora isso daí vamos traduzir na figura histórica de Napoleão, porque isso mostra que acabou, não tem, terminou. Eu não escutei a sua leitura. Lê aí. Mas não senta no último lugar também. Tá bom. Mais alto, isso vale a pena. Isso é toda a história da filosofia, de Tales até Hegel. A substância viva é o ser que, na verdade, é sujeito, ou que significa o mesmo, que é, na verdade, efetivo, mas só na medida em que é o movimento do por-se a si mesmo, ou a mediação consigo mesmo do tornar-se outro. Isso é a síntese dialética de toda a filosofia universal. Toda. Está tudo aí. De Tales até Hegel. Por isso que a gente fala de Jônia até Iena. Iena é onde teve a batalha que ele viu Napoleão. De Jônia, quando surgiu os pré-socráticos. De Tales, não tem nada fora desse país. Toda a história da filosofia está contida aí. Agora a gente aplica isso. Nós já falamos da ética, que a antropologia de Hegel é, como Hobbes, uma luta, né, de vida ou morte, só que é uma luta pelo reconhecimento, é uma luta pelo prestígio, e essa luta pelo prestígio vai trazer os direitos humanos em 1806. Como é que surge essa história dos direitos humanos? Assim como surge na Grécia, nós temos para Hegel o direito antigo, que vai até o direito romano. O direito antigo é o direito aristocrático, é o direito de Agamenon, é o direito de Troia, é o direito em que a justiça é igualdade. Só que é igualdade entre os pares. Quem que é? O que é Dike? O que é Temis na Ilíada de Troia?
Temis e Dique é o átrio onde os reis se reúnem, são todos iguais. Agamenon não mandava mais que os outros príncipes, todos tinham o mesmo direito. E isso, Hegel fala, gera um conflito trágico, porque você tem o direito do senhor que conflita com outro direito do senhor e você não tem nenhuma ideia individual para superar isso. Por isso que Antígona é um conflito trágico insolúvel. Antígona, ela acha que está defendendo o direito. Ela não acha que ela é uma revolucionária, ela acha que está defendendo o direito de Zeus, o direito divino, o direito dos deuses ancestrais, o direito de família. E Creonte também acha que está defendendo os direitos divinos, porque todos fazem parte desse direito senhorial. Antígona era uma princesa e Creonte, o tio dela, ela era mais do que Creonte. É um conflito insolúvel. Por isso que Hegel fala, o conflito trágico grego é o conflito da beleza absoluta, mas ele não tem nenhuma solução jurídica, porque a solução jurídica precisa de um direito que reconhece personalidade ao indivíduo. E quem que vai reconhecer personalidade ao indivíduo, independentemente da classe social? Quem? Não é Napoleão. Cristo. Hegel não é como o Hobbes, um ateu. Mas Hegel também, apesar de luterano, reformado, não sei se ele deve ser muito querido pela igreja. Porque Hegel fala, a história da humanidade tem que voltar à Grécia via cristianismo, mas não ficar na religião cristã, tem que apontar para o Estado moderno. Então, Hegel fala a necessidade de uma secularização. A secularização cristã traz exatamente aquilo que a gente fala da luta dialética. Essa fenomenologia do espírito, que é uma pura história da filosofia, Hegel fala, a consciência ela é efetiva, ela é histórica. Isso que é Fernum tem razão histórica. Então, a consciência individual, de um lado, ela é senhor, e no mundo da história real ela é Grécia, e do outro lado ela é escrava. Quem que trouxe a moral escrava? Olha para você. Tudo que é oriental, eu olho para você. Quem que trouxe a ideia de que o homem é um escravo de Deus? Jesus, a Bíblia trouxe, tá? Os judeus cristãos trouxeram essa ideia. Então, a moral grega é uma moral aristocrática, a moral cristã é uma moral servil. Estão vendo a luta do senhor e do escravo na história? Só que isso daí não é uma luta, é uma pena que nós já tivemos uma baixa que é de compliance. Não é uma luta fora do direito, é uma luta jurídica. Isso é a criação do direito romano, por isso que o direito romano é relevante. Porque o direito romano é que vai trazer essa ideia cristã da personalidade da pessoa jurídica. O direito romano é a segunda fase que corresponde à luta entre o senhor e o escravo. O direito romano é o direito burguês, é o direito do escravo. O conceito de justiça do direito antigo é o de igualdade, mas igualdade entre os pares. Agamenon e todos os príncipes. Dique é o nome da pedra de onde eles se sentavam, de Caios. O conceito que vai até Napoleão é o conceito romano-cristão, o direito romano. Qual que é o grande legado que ninguém mais estuda do povo romano? É o direito privado, o direito individual. Que ele captou estoicamente a ideia cristã da individualidade livre. Não havia ideia de consciência antes de Paulo, essa luta entre eu quero e posso, eu quero e não posso. O homem antigo não tinha esse dilema da consciência, porque a ética antiga é uma ética do ser que persiste no ser. E a ética cristã é uma ideia do ser que se transforma em algo melhor, que se converte. Não existe a ideia de conversão nos antigos.
Paulo se converte, ele se transforma em outra pessoa. Isso não existe na Grécia. Ou você é bárbaro ou você é grego. Não tem bárbaro que se converte em grego. Se bem que Alexandre, hegelianamente, já antecipou um pouco essa ideia cristã de sincretismo entre os povos. Então nós temos o direito dos aristocratas, o direito grego, depois nós temos o direito romano germânico, cristão. O direito romano privado. O conceito jurídico é o conceito de equivalência. Nós temos aqui... Qual que é o grande legado do direito romano? Aquilo que eu pedi para você estudar e você não estudou. O que é o grande legado do direito romano? O que Schultz fala? Hã? Eu fui de batalha da ação. Não. A ideia do direito das obrigações. Eles criam o direito das obrigações. A primeira obra romana de direito é a Triperdita de Hélio, que é um manual de direito das obrigações. Né? A ideia do dever jurídico. A ideia do contrato. Até os ingleses percebem isso. Tem um livro chamado Ancient Law, do Summerman, ele fala: o direito evolui do status ao contrato. O direito antigo é todo baseado no status. O direito, pena que tivemos já uma baixa em direito econômico. Isso é direito econômico. E o direito moderno é um direito contratual. E o direito pós-napoleônico é o direito econômico. É o direito do trabalho, é o direito dos direitos humanos. Porque ele também retorna, né? O que é o Código do Consumidor? Responsabilidade objetiva. Mas não é a mesma responsabilidade objetiva dos gregos. É uma responsabilidade objetiva plasmada pela responsabilidade subjetiva. Então a gente vê essa escalada de responsabilidade objetiva, a gente, o homem está voltando a ser primitivo, né? A gente vê no direito ambiental e tudo, mas não é isso. É que dialeticamente, exatamente como o Hegel fala, ele volta à responsabilidade objetiva antiga, só que ela é mediada pela responsabilidade subjetiva do direito romano, não é simplesmente a responsabilidade coletiva dos antigos, quer dizer, um cara da tribo fazia um crime, aí toda a tribo podia ser exterminada. Então, até agora nós vimos que a fenomenologia do espírito, ela se concretiza historicamente na figura também do senhor e na figura do escravo. O senhor é o direito antigo grego aristocrático, o escravo é o direito romano cristão medieval até 1808. E o que é 1808? Napoleão, direitos humanos. É outro conceito de justiça. Não é mais o direito contratual, não é mais a equivalência. É aquilo que Hegel chama equidade. Também é o fim da história. Não existe outro direito que pode ser pensado além da equidade. O direito como equidade, ele reúne as qualidades do direito grego, as qualidades do direito romano, medieval, e elimina os seus defeitos. Se no direito antigo tinha que fazer uma divisão de bolo, se fazia, cada um recebe um pedaço. Mas tanto faz se a pessoa é criança ou se a pessoa tomou café da manhã, fazia igualdade. O direito da equidade, que é o substrato da ideia dos direitos humanos, pelo menos os de primeira geração, uma ideia de equivalência. Você, na hora de dividir o bolo, você leva em conta a criança tem mais fome, ela recebe um pedaço maior. A pessoa já tomou café, ela recebe um pedaço menor. No fundo, eu sei que não é que Hegel está errado, eu que sou incapaz, mas é o que está nesse parágrafo sobre a subjetividade. Hegel, ele fala que o conceito de consciência, que se transforma no espírito objetivo, ele vai se efetivando historicamente. E esse conceito de justiça, que era uma mera igualdade formal, ele vai se transformando numa equivalência concreta, histórica. É por isso que Hegel fala, o grande legado da Revolução Francesa é a ideia de que eu estou vendo os bombardeios na minha casa feitos por soldados trabalhadores. Porque a ideia do soldado trabalhador é a ideia da circumscrição universelle. Tá certo isso em francês? Como é que se traduz isso daí? É a ideia quando você convoca todo mundo para o alistamento militar universal.
Quem que trabalhava antigamente? Era o senhor escravo, na época de Aristóteles. Vocês que estudam Coelza gostam de Aristóteles. Né? Escravo. Quem que era cidadão? Aristocrata. Quem que fez o bombardeio de Iena e trouxe direitos humanos? Soldat, travailleur, citoyen. Que não é nem o burguês do direito romano, nem o cidadão aristocrático. Ele trabalha como o burguês, como escravo, só que ele é cidadão com homem grego. Ele consegue fundir as duas coisas. É isso que é direitos humanos. Então, esse exemplo que Hegel pega da circunscrição universal mostra exatamente que, assim como a filosofia termina, não tem mais onde ir após ele terminar a última linha desse livro, a história do direito termina quando essa luta do direito é efetivada. Só que aí, isso que numa aula eu não consigo explicar. Quando Hegel fala que a história termina, não é que ele, Hegel, gênio, sozinho. Hegel fala, não existe filosofia mais verdadeira do que a aristotélica. Ou seja, Hegel, ele recupera todo o passado filosófico. Então ele pensa aristotelicamente nos conceitos de potência e ato. Depois de 1808, teve guerra no Vietnã, teve um monte de coisas que não correspondem ao fim da história, Segunda Guerra Mundial. Mas o que Hegel fala é que, potencialmente, nós já chegamos na consciência, no espírito subjetivo, do que é a verdadeira justiça. Isso mesmo que efetivamente não tenha acontecido. A luta pelo reconhecimento termina em 1808, ainda que não atualizado. Perguntaram para um francês que eu sigo, chama Kojève, nessa interpretação de Hegel. Em 1968, ele morreu de infarto justamente numa reunião da Comissão Europeia para tratar de assuntos como eu trato no meu livro de direito econômico, de dumping. Eu mostro no meu livro que o direito econômico também pode ser explicado. Pena que o rapaz desistiu na primeira aula, né? Depois dessa aula, acho que também vocês vão desistir, né? Mas vamos em frente. Hegel mostra que Kojève foi perguntado, mas se a história terminou em 1808 e o fim da história significa a paz perpétua de Kant como ideal, significa o fim das guerras, o fim das revoluções, olha a revolução maoísta na China. Aí Kojève diz, la révolution maoïste n'est que l'introduction du Code civil en Chine. É o que está acontecendo. A revolução maoísta não é outra coisa do que a introdução do Código Civil na China. Ou seja, a atualização do ideal napoleônico. Pois não. Assim, se a gente pensar assim, saindo de direção um pouco até, numa espécie de microfísica mesmo do poder, não invalidaria essa ideia no fim da história, porque eu estou entendendo mais ou menos que há uma objetivação do caráter individual, uma objetivação daquilo que é particular ou daquilo que é próprio do sujeito num efeito dialético. Assim, mais ou menos do que eu entendi do movimento que você está fazendo. O fato de existir na materialização dessa justiça ou dessa equidade uma questão de poder mais micro, não dá um novo colorido para a coisa? Eu não gostava de Foucault e agora eu tenho uma banca essa semana, até eu não sei quantas são minhas bancas, eu tenho 10 bancas essa semana, sua também? Eu tenho 10 bancas essa semana. Uma delas é sobre Foucault. Amanhã me falaram. Amanhã. Amanhã eu tenho uma banca sobre Foucault? É. Eu aluno. Não é porque eu li essa tese, eu reli uma coisa muito estranha. Porque nós vamos ver que essa minha análise não é ortodoxa hegeliana.
eu corrijo Hegel um pouco com Heidegger, um pouco com os autores, por isso que o curso continua, quer dizer, a história termina, mas eu corrijo o curso, o Hegel com Russell e Heidegger, tá? E depois eu vou explicar para vocês porque essa minha visão é uma visão hegeliana mais heterodoxa, porque eu faço uns ajustes com base na fenomenologia de Russell. Ou seja, para mim a fenomenologia do espírito de Hegel é uma fenomenologia no sentido de Heidegger e Russell. É como se Hegel já antecipasse as próximas aulas. Só que isso é um pouco torcer a violência. Fazer uma interpretação criativa ou violenta. Agora, é interessante que Foucault é um rapaz que eu li e não gostava tanto dele, até ler um caso justamente contra a Dasein-Analyse, contra a psicanálise de Heidegger. Ele pegou o Binswanger, já ouviu falar do Binswanger? Que é o psiquiatra que aplica Heidegger a psicanálise, e ele desconstruiu totalmente esse caso. Porque é um psiquiatra que usa a psicanálise para mostrar que falta na humanidade ideais humanistas, etc. E por falta desses ideais humanistas, as pessoas têm problemas. No caso, esse paciente dele se suicidou. Tá? Então, que se esse paciente lesse o Ser do Tempo, ele ia ser saudável. E o Foucault acaba... Não, mas sinceramente, ele acaba... para atacar só a psicanálise, mas ele acaba com Heidegger, acaba com Dasein-Analyse, ele acaba com tudo. E nesse sentido, só para dizer, o Foucault é meu inimigo, porque no discurso de posse dele no Collège de France, essa interpretação hegeliana minha era a interpretação de Lacan, a interpretação Merleau-Ponty, de todo mundo. E Foucault falou, temos que destruir Hegel. Entendeu? E isso que você falou é uma tentativa de destruir o meu discurso com essa microfísica do poder dele. Tá? Eu acho que a intenção do Foucault, que você captou muito bem, ele falou, temos que acabar com Hegel. Temos que acabar com Hegel. Mas eu acho que ele não acaba com Hegel, ele aplica bem Hegel. Isso que eu acho. É por isso que o curso não termina até aqui. Eu acho que em Hegel tem Heidegger, mas é dessa minha maneira violenta de interpretar. Ou seja, que tem Heidegger, tem Husserl e tem Foucault. Foucault não está no programa, mas seria essa ideia nietzschiana de uma efetividade de contrapoderes que vão contra os ideais humanistas. Entendi? Mas no final eu acho que Foucault ele era a favor. Qual que é o ideal de direito humano de Hegel? Essa ideia de que você tem que ter um direito humano que supera a dominação dos senhores pelo escravo e gera cidadãos livres. Por mais que Foucault acaba com a psicanálise, que ele mostra que, na verdade, a pessoa não entra no consultório para ser curado, mas para ser dominado, ele não é contra a cidadania livre. Ele nietzscheanamente, ele não acredita nisso. Eu acho que, entende, você pode falar exatamente isso. Ó, a história não acabou em 1808. Você tem toda a sorte de revoluções, sofrimentos, opressões, etc. Mas se você vê quais são as bandeiras de Foucault, são as bandeiras libertárias de Hegel. Entende? Sem prejuízo dele aniquilar com o humanismo. Né? Mas o que os nietzschianos fazem? Aquele ditado em alemão, quer dizer, eles veem os problemas dos hospitais, eles veem os problemas da psicanálise, veem o problema da educação, mas você precisa de hospitais, só que não desses hospitais você tem aqui, não dessa medicina. Prisões, essas são totalmente erradas, mas você tem que ter um direito penal, que não seja um direito penal violento com ele, mas você precisa de algum tipo de direito penal. E nesse sentido, eu acho que o discurso nietzschiano, Foucaultiano de desconstrução me encanta, porque mostra das falácias humanistas, dos ideais iluministas da filosofia alemã, né, que acha que
você com direitos humanos você consegue curar as feridas do homem. Aí o Foucault fala, não, as feridas continuam. Mas quais são os ideais de Foucault? Então, isso que eu ia perguntar. É possível, porque eu não tenho leitura em Hegel, alguma leitura em Foucault. Há uma certa sensação de que no Foucault, que eu discordo particularmente, mas há uma sensação de que não há programa. Eu também discordo, eu acho que tem programa. Há programa no pensamento de Hegel, porque para a efetivação desse cidadão, haveria que ter um programa, né? O programa de Hegel é a revolução dos direitos humanos. Você tem que concretizar os direitos humanos. Esse é o programa. Ninguém fala isso, eu falo. O programa de Hegel é 5 de agosto de 1949. Proclamação Universal dos Direitos Humanos da ONU. Aí o realista, mas isso é só papel. Não é papel. Não é papel. Pinochet foi preso. Milosevic foi preso. Mas aí é que vem a dialética, quer dizer, potencialmente nós já sabemos que todos os criminosos de guerra têm que ser presos. Todos são presos? Não. Mas nós já estamos caminhando para a ideia de um tribunal universal penal para prender todos os criminosos de guerra. Ou seja, não é falta de ideal, é falta de efetividade, é o que está lá. Essa palavra, efetividade. Nessa sua leitura, que com Hegel, então, há uma recuperação, mas uma superação também do cristianismo. Os direitos humanos, a gente poderia dizer que eles têm um caráter, ou que caráter religioso que eles têm? Então, essa é a minha aula. Eles são a nova religião. É a próxima aula, Ética dos Direitos Humanos de Weber. Hegel dizia, no dia da Reformationstag, que dia é a Reformationstag? 31 de outubro, ele fez um discurso em Wittenberg, ele falou, es gibt keine Revolution ohne Reformation, não tem revolução sem reforma. Então, direitos humanos é uma ideia religiosa. Mas, professor... Isso é a aula, me lembra de falar isso daí, aula 7. Desculpa, os caráteres de direitos humanos têm esse caráter religioso. Desculpa por ter te interrompido. Não. Mas eu tenho a dificuldade de ver os direitos humanos como um instrumento. Eu concordo com você que é necessário a positivação como instrumento de emancipação, mas como hoje em dia, principalmente, eles não são usados também muito mais, às vezes, como instrumento de dominação. Você pega, por exemplo, o valor saúde, ele é usado também para promover a saúde pública, medicamento, mas ao mesmo tempo ele é usado, por exemplo, como uma política violenta, antidrogas, ele é usado para internações compulsórias. É isso que eu tenho dificuldade, como trabalhar no meio disso para que pudesse remover essa parte violenta ou essa parte... Por isso que a história termina em Hegel, mas o que falta é hermenêutica. E assim é que a gente interpreta os direitos humanos segundo aquilo que eu falei na primeira aula, Formalanzeige der Hermeneutik do Heidegger. Heidegger aponta como é que você vai, em caso de conflitos entre normas, não agir burramente como Kelsen fala, olha, aqui tem a moldura, uma internação compulsória é uma norma válida ou um tratamento, não um tratamento psicológico, não, tem um caminho, que é o caminho é o tratamento psicológico e não a internação violenta. Por quê? Porque Heidegger explica como tratar de conflitos normativos. Muito obrigado. Eu vou perguntar tudo isso na sua tese, está a par? Eu ia perguntar para você, quem que falou isso? Aí você vai falar Napoleão. Está sempre no Líbano a resposta. Nunca... É lógico. Você acha que Paulo falou isso ontem? Bom, tá certo aí? Passa pelo crivo dos presbiterianos? Es gibt keine Revolution ohne Reformation. É complicado isso. Aufhebung é complicado. Fala. Aí como que você interpreta a questão do voo da Minerva, dessa recuperação do passado em
Hegel fazendo a ligação com os direitos humanos, com Aristóteles, a ideia de potência, você acha que tem alguma relação com essa figura que ele usa no prefácio ali da fenomenologia? Então, isso foi a ideia da última aula. Esse prefácio é maravilhoso. Tem Filho Pródigo, tem Voo de Minerva, tem... Aliás, está tudo no prefácio, tá? Mas aí vem de novo a questão, e é uma questão jurídica, Minerva, uma deusa que age não segundo o princípio da equidade, ela ainda age segundo o princípio da equivalência. Ou seja, o que a Minerva faz? Isso que é genial nos gregos. Eu tive essa discussão, eu apontei Law and Literature, eu dou na sexta-feira para as crianças, né? Aí eu falei, Antígona não tem solução porque não tem a mediação cristã. Eles falaram, não, Antígona pode ser visto como uma personalidade. Quer dizer, muitas coisas, os gregos são tão geniais que eles antecipam o cristianismo. Quer dizer, a figura lá do... Como é que é aquele que foi comido pelo pássaro? Prometeu. É uma figura que antecipa os evangelhos. Quer dizer, o que nós temos, Minerva, que é a prova que Hegel tem razão? Os gregos, por direito, queriam conquistar Troia, certo? E o que aconteceu? Não estava como um dia de hoje, feio e ventoso, estava sem vento, não era? Aí o que fez o Agamenon, o rei? Para ter ventos? Sacrificou a filha, a Efigênia. Cometeu um crime. Aí, pelo direito da igualdade, que é a lei de Italião pela vingança, o que a mãe teve que fazer? Direito de igualdade. Matou Agamenon. Talho, vingança. Aí o que fez Orestes? Matou a mãe. Aí vem Minerva e falou, esse banho de sangue não pode continuar. Não é isso? E o que ela fez? Ela convocou o Areópago e criou um novo direito. Falou, chega de banho de sangue, chega o direito antigo é um direito de vingança. Ela introduz um novo direito, o direito da equivalência. Só que esse direito, ele prefigura só o direito não é a verdadeira equidade. Porque o voto de Minerva também não é um voto justo, né? Quantas vezes no Supremo se vota por o voto de Minerva e dá uma solução injusta, porque não se faz análise concreta. É uma correção do direito antigo, mais moderna, mas ainda não é a equidade perfeita. Ou seja, Minerva ainda tem que passar por onde? Pelo Líbano. Agora na tua tese, tudo vai ser Napoleão, aí você vai ter Eu vou agradecer a Brooke por falar que vão adicionar na tese. Oi. Mais alguma dúvida? Quem que vai debater comigo semana que vem? Husserl. Alguém ia ler um rapaz da ECA, não era? Não. A gente vai ver por que é importante ter um tratamento da fenomenologia no sentido de Husserl. Porque assim como Hegel volta a Aristóteles, Husserl volta a Platão. Ele faz a intuição das essências. Ele acha que o mundo da ECA, o mundo dos jornalistas, não está bom, que é o mundo do doxai, que tem que chegar bem esse ponto das essências. Só que a essência de Husserl não é uma essência subjetivista, é uma essência objetiva, uma essência moderna. E que eu estou falando não é abstrato, e ninguém vai ler porque é essencial para o direito. Em 1908, um rapaz que, com 20 anos, ele era caolho, e mesmo assim ele caiu na frente de batalha, então ele era tipo voluntário da Primeira Guerra Mundial. Com 18 anos ele escreveu um livro chamado Análise Fenomenológica do Código Civil. Ele chama Reinach. Ele aplicou o Husserl ao direito já, aos contratos. Fez uma análise de intuição das essências. Reinach. Está na véspera da tese e não sabe quem é Reinach?
Ainda bem que eu fico muda na tese. Eu deixo só os outros falarem. Traz o cachorro quando alguém te atacar. Quando ele ataca. Se alguém for agressivo como eu, você... Deu para entender a aula de hoje? Acabou o curso. Agora... É impressionante. Vocês ouviram o que o Hegel falou? Não é? Eu vou falar uma coisa que vai te ofender, tá? Tô no Marx aí também, tá? Não precisa, Marx é supérfluo. Tá tudo aí. Eu posso corrigir também? É o que ler? Mais um? Não, agora é da ideologia alemã. Você Ah. vai trazer, lembra? Tá bom. Eu vou trazer. Tá. Eu vou ler aqui, ó. Agora ele vai ler e vai encerrar o segundo curso. Não. No próximo semestre. Há pouco tempo, um homem de bom senso imaginava que as pessoas se afogavam unicamente porque eram possuídas pela ideia de gravidade. Tão logo tirassem da cabeça essa representação, declarando, por exemplo, ter uma representação religiosa, supersticiosa, estariam a salvo de qualquer risco de afogamento. Durante toda a sua vida, ele lutou contra a ilusão de gravidade, cujas consequências nocivas as estatísticas lhe mostravam, através de numerosas e repetidas provas. Esse bom homem era o protótipo dos modernos filósofos revolucionários alemães. Então, acho que a partir daqui dá para fazer o encabulamento. Fica direitos humanos, né? Metaforicamente. Muito bom.